Graça e paz, irmãos, amém? Graças a Deus. Quero te convidar para nesse momento inicial, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, quero ler com você apenas 2 versos da palavra, os versos 31 e o verso 39. Mateus capítulo 13, versos 31 e 39. Desculpa, 31 e 32. Quando você está abrindo a sua Bíblia, nós estamos chegando hoje do encontro Renovo. Nós tivemos esse fim de semana ali na nossa chácara, na chácara metodista, desde sexta-feira, um encontro que tinha por objetivo trabalhar as nossas vidas sob o princípio do discipulado. Nós ficamos lá sexta-noite, sábado na parte da tarde, sábado à noite, e o encontro ele se encerrou agora, hoje pela manhã. Foi um tempo precioso de crescimento, foi um tempo onde pudemos compartilhar muitos princípios, onde pudemos conversar sobre a visão celular, pudemos conversar sobre discipulado. Creio que foi um tempo onde Deus também se manifestou através da comunhão, de forma especial, abençoando os nossos líderes, para glória do Senhor. Nós temos levantado hoje na vida da igreja um grupo de líderes de célula, mas também já temos por objetivo trabalhar os líderes em potencial. Então estiveram conosco também, além dos líderes de célula, estiveram líderes em potencial, ouvindo a palavra, sendo ministrado, e temos certeza que de alguma forma Deus tocou os nossos corações. E eu gostaria que nós pudéssemos, quem sabe até mais ao final, termos um momento específico para orar pela liderança da vida da nossa igreja, pelos desafios que Deus tem colocado no nosso coração. Nesse encontro mesmo, Deus colocou muitos desafios, especialmente desafios para esse ano ainda, Nós já estamos muito perto do fim do ano, e a tendência nossa quando vai chegando os meses de novembro, dezembro, é mais programar e pensar o próximo ano. Mas eu creio que Deus tem coisas para fazer ainda no ano de 2016, tem obras a serem concretizadas, e nós precisamos de oração, de intercessão, e precisamos colocar tudo isso diante de Deus, para que nós não venhamos a nos desanimar, amém? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Mateus capítulo 13, versos 31 e 32, a palavra diz assim: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Eu vou ler de novo. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se sobre os seus ramos. Amém, igreja? Amém. Esse é um texto que nós conhecemos com bastante frequência. O texto do grão de mostarda, ele é ministrado, começa talvez desde as nossas classes de escola dominical. As nossas crianças têm contato muito cedo com textos como esse, exatamente pela capacidade lúdica que eles têm de trabalhar muitas vezes o coração das crianças, exatamente por essa capacidade visual que é falar sobre o grão de mostarda. No texto que nós acabamos de ler, a Bíblia está falando do grão de mostarda como uma comparação, e uma comparação a que, sem dúvida nenhuma, eu e você temos convivido muito, talvez expressões, talvez palavras, talvez frases
que estejam sempre ligadas ao reino de Deus. Estão em nosso cotidiano, estão nas nossas conversas, estão nas nossas células, estão nos nossos cultos. Nós falamos do reino de Deus, mas a verdade é que explicar ou materializar o reino de Deus é um grande desafio. Muitas vezes eu posso compartilhar com você em uma conversa e falar assim: olha, agora eu faço parte do reino de Deus. E a nossa cabeça ela fica procurando assim, o que é o reino de Deus? Será que é um lugar específico? O reino de Deus é a igreja? O reino de Deus é o espaço físico que nós estamos aqui na rua Marabu, ou é a rua Tucanos? E a nossa mente muitas vezes tem exatamente essa dificuldade de identificar o reino de Deus, de conseguir ali com precisão construir a mentalidade do que de fato é o reino de Deus. Agora o livro de Mateus tem uma pergunta que fizeram para Jesus que talvez nos ajude a pensar um pouco sobre isso. Em Mateus 17:20, a Bíblia fala que os fariseus, eles interrogam a Jesus sobre o que vem a ser o reino de Deus. E a Bíblia fala lá em Lucas 17:20, que Jesus responde: não vem o reino de Deus com aparência visível. E quando na verdade nós estávamos esperando uma explicação, a impressão que dá é que Jesus ele dificulta ainda mais. Os discípulos estão com essa dificuldade de materializar o reino de Deus, de construir uma ideia sobre o que é fazer parte ou ser o reino de Deus para essa terra. Jesus parece que não ajuda muito nesse sentido, porque ele olha para os discípulos, percebe a sua forma de indagação, e a resposta de Jesus parece que nos leva a um vazio ainda maior, dizendo: o reino de Deus ele não vem com aparência visível. E a verdade é que podemos talvez passar boa parte das nossas vidas estudando, projetando, quem sabe tentando construir o reino de Deus para nós, mas uma das coisas que nós precisamos entender, que creio eu vai facilitar, talvez até mesmo através daquilo que vamos compartilhar nessa noite, é que em primeiro lugar, o reino de Deus, ele nasce dentro de nós. O reino de Deus é algo específico de pessoas que nasceram de novo. O reino de Deus ele é visível, não de uma forma material, ou até poderíamos materializá-lo de outras formas, mas olhando para a proposta da palavra de Deus, o reino não se materializa a não ser dentro da minha própria vida, dentro do meu próprio chamado, dentro da minha própria experiência, dentro das minhas convicções. E é exatamente assim que o reino pretende transformar a nossa vida. Por isso, um dos pontos mais importantes sobre entender o reino de Deus é saber exatamente que para mim e para você é um grande privilégio sermos portadores do reino de Deus, porque o reino de Deus hoje ele está dentro de nós. O reino de Deus ele não tem essa aparência visível como Jesus respondendo aqui a pergunta dos fariseus, mas o reino de Deus ele tem essa capacidade de nos transformar de dentro para fora, de proporcionar à minha vida e à sua vida uma experiência que começa a ser mudada lá no interior, no íntimo do meu coração, na minha mente, na minha alma, e essa transformação, de alguma forma, em algum momento da minha história, ela vai ser exposta e ela vai demonstrar aquilo que está aqui dentro. O reino de Deus não vem com aparência visível, mas o reino de Deus é a capacidade que eu e você temos de transformar algo dentro de nós, para que o Senhor possa mudar as circunstâncias fora de nós. Deus ele quer estabelecer o seu reino sobre essa terra. O anseio do Senhor é para que o reino venha. Eu já ouvi alguém falar sobre esse o reino venha, e exatamente, talvez há um engano sobre nós,
sobre pensar que o reino virá sobre uma invocação, o reino virá sobre uma oração, o reino virá através de uma campanha que fizemos de jejum, de oração. Na verdade, o reino já está. O que precisa vir é a ação que nós realizamos através do reino, que já chegou nas nossas vidas. Jesus, ele estabeleceu o reino de Deus, e o Senhor mesmo é quem nos chamou para sermos portadores do seu reino. Agora, como descrever de uma forma mais interessante o reino de Deus? A Bíblia usa as parábolas, e essa sempre foi uma das estratégias do nosso mestre Jesus. Ele sempre tornou visível aquilo que estava na sua mente através das parábolas, e sem dúvida nenhuma a parábola da semente de mostarda é uma das parábolas mais não sei se existe a palavra ensinativas, certamente não, né? Mas é uma das palavras que certamente nos ensina muitas coisas. Eu, quando estava lendo esse texto, uma das primeiras coisas que me passou à mente foi exatamente que a semente, ela é pequena, ela é muito pequena. Às vezes alguns irmãos têm até hábito de andar com sementes de mostarda na carteira, no bolso. Eu já vi algumas pessoas assim. Não sei se aqui hoje tem alguém aí com uma semente de mostarda, mas se você não tem, eu tentei projetar para você ali no Data Show o tamanho de uma semente de mostarda. Você consegue perceber a sua pequenez? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre uma semente tão pequena, que aos nossos olhos parece ser insignificativa. Se eu tivesse, por exemplo, aqui na minha mão agora, 500 ou 1000 sementes de mostarda, e jogasse essas sementes aqui, nesse salão, elas iriam se espalhar por todos os lugares. É provável, irmãos, que a grande maioria de nós nem perceberíamos 1000 sementes espalhadas em todo esse salão. Sabe por quê? Porque ela realmente é muito pequena. Ela é quase imperceptível, especialmente num chão escuro como esse, que concorda um pouco com a cor da semente, se confundiria de uma tal forma que talvez você só perceberia se você escorregasse e caísse no chão. Aí você perceberia. Senão, com certeza seria difícil aos olhos humanos perceber uma semente de mostarda com essa distância. E o reino de Deus é exatamente como ela. Jesus falou: o reino de Deus é como uma semente de mostarda. E é nesse ponto que eu gostaria de ministrar sobre a minha e sobre a sua vida, aquele primeiro princípio que Deus colocou no nosso coração para compartilhar nessa noite, onde o reino de Deus, ele sempre começa de uma forma despretensiosa. O reino de Deus é assim, ele tem essa característica, ele começa de uma forma totalmente despretensiosa. Se eu e você planejarmos algo grande para o reino de Deus, nós podemos até sonhar com isso, e de fato a palavra de Deus nos respalda para que possamos sonhar com algo grande, mas nada grande começará se não for de uma forma pequena. E é por isso que o reino de Deus, quando estabelecido na terra, foi comparado com a semente de mostarda, porque existia um processo de crescimento, de evolução que precisava ser respeitado para que um dia se formasse então um projeto, que no caso era o projeto do Senhor. A Bíblia fala que o reino começa como uma semente de mostarda, mas logo depois ela se torna uma grande hortaliça e por fim vai se tornar até mesmo uma árvore que pode chegar a mais de 3 metros. Mas como que uma árvore com mais de 3 metros começa com uma sementinha tão pequena como aquela? Reino de Deus. O reino de Deus, ele
tem exatamente essa capacidade de nos surpreender. Jesus nos surpreendeu várias vezes. Começa pela forma com que ele é recebido em Israel. A Bíblia nos descreve de uma forma até interessante que todos os homens aguardavam a chegada de Jesus em um esquema palaciano, em uma estrutura talvez montada para que o rei pudesse chegar e tomar posse do seu lugar. Mas a Bíblia fala que Jesus ele vem e ele está lá descrito na sua infância, nascendo numa estrebaria. Os homens esperavam que Jesus pudesse implantar sobre a terra um reino político, mas Jesus vem implantar um reino espiritual. Os homens aguardavam dele promoção, glória, mas os seus dias, a Bíblia diz, os seus dias terminam em uma cruz de madeira lavrada, em um lugar chamado Gólgota, que é o lugar da caveira. Ou seja, o reino de Deus, que estava ali presente na vida de Jesus Cristo, o Filho do nosso Senhor, ele nos surpreende exatamente nesse ponto. Quando todos o aguardavam como rei, ele chega apenas como um simples homem, fazendo a diferença e pregando o Evangelho, de uma forma totalmente despretensiosa, de uma forma que provavelmente tenha frustrado algumas pessoas, porque esperavam um Messias cavaleiro, porque esperavam um Messias líder de guerra, mas ele chega exatamente com um outro discurso. O seu discurso não era guerra, o seu discurso era amor. A Bíblia fala lá no livro de Zacarias 4:10, quem despreza os dias dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. A palavra de Deus, ela nos ensina em todo instante: não despreze os dias dos humildes começos. Reino de Deus é assim, começa despretensioso, começa numa estrebaria, começa anunciando a palavra, começa até mesmo sendo sacrificado em uma cruz, dando um sinal de derrota, mas ao final tem uma capacidade imensa de nos surpreender. Quando falamos de reino de Deus, irmãos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Quando esta sementinha for lançada em um solo, nós não imaginamos o estrago que ela pode fazer. Mas num primeiro momento, achamos que é pouco, achamos que é pequena, achamos que não tem importância nenhuma. Sabe que eu, estudando um pouquinho sobre a semente de mostarda, aprendi que essa era uma forma antiga também de desprezar pessoas. Um exemplo, quando alguém queria ser retratado como desprezível no meio da classe social, costumava-se dizer: ah, aquele fulano não passa de uma semente de mostarda. Essa também era uma forma de tratamento, era uma forma de dizer que aquela pessoa era pequena, que aquela pessoa não passaria daquilo, que aquela pessoa não iria muito longe. Essa pessoa não passa de uma semente de mostarda. E sem dúvida nenhuma, a pessoa que elaborou essa frase não conhecia o potencial da semente de mostarda. Porque de fato, inicialmente ela é pequena, de fato, inicialmente ela é insignificante aos nossos olhos, mas ela tem um alto poder de crescimento e de avanço. Ela é surpreendente. A semente de mostarda, ela é despretensiosa, mas ao fim ela pode causar uma grande diferença no lugar onde ela estava. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem, escreveu muitos livros, um pregador chamado Moody. O Moody, ele ficou muito conhecido no mundo todo, ele desenvolveu uma linha teológica muito respeitada até hoje.
O Moody foi também um grande pregador, um homem de Deus, alguém que hoje é citado nas grandes universidades de teologia, alguém que é respeitadíssimo. Esse homem, ele conseguiu desenvolver materiais que estão sendo pesquisados até o dia de hoje. Tamanha era a sua capacidade intelectual, tamanha era a sua capacidade de reflexão, tamanha era a sua concentração nos princípios bíblicos e a sua capacidade de transportá-los para as nossas vidas. Mas quando você vai estudar a história de Moody, você aprende uma coisa que talvez te surpreenda. Moody foi evangelizado por um homem simples, um sapateiro, um homem que tinha tido uma experiência com Deus, mas um homem que continuava a sua vida profissional, e um determinado dia ali no balcão de sua sapataria aparece esse homem chamado Moody, e ele anuncia o evangelho para esse homem, e ele ministra a palavra de Deus, e talvez de uma forma despretensiosa, e talvez não imaginando o que pudesse vir a ser aquela semente, mas Moody se tornou uma referência para o mundo. Você já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham também foi um dos homens mais conhecidos no mundo todo, como alguém que pregava o evangelho, como alguém que tinha uma influência religiosa muito grande, nos representou no mundo muito bem, um homem de bom testemunho, um homem com um coração amável, um homem preocupado com as vidas, um nato evangelista, que pregou para multidões no mundo todo. Em 1992, veio pregar no Brasil e lotou o Maracanã. Lotou o Maracanã. Tanta gente queria ouvir aquele homem. Estude a sua história e você vai aprender também. Quem evangelizou Billy Graham, no livro de história está escrito que foi um caipira do Tennessee, um homem de aparência simples, talvez despretensioso, talvez sem saber, talvez sem imaginar o resultado que teria aquela semeadura que ele fez. E foi assim, foi lá, lançou uma semente, a semente frutificou, a semente cresceu, virou uma hortaliça e depois se tornou uma grande árvore. Um dia eu estava em Umuarama e um irmão da igreja me ligou e falou: pastor, você pode orar comigo na casa de uma pessoa? E eu falei: claro. E aí eu falei: mas qual é o caso? Já contei isso talvez em outro momento aqui. E ele explicou falando: olha, é o caso de uma menininha que saiu uma bola estranha na cabeça, um bebezinho que está com uma bola estranha na cabeça, e a mãe está muito preocupada, pediu para ir lá orar com óleo ungido. Falei: claro, vamos. E de uma forma completamente despretensiosa também, sem imaginar o que estava por trás de todo esse contexto, eu fui. E quando chegou naquela casa, me lembro como se fosse hoje, era uma casa nos fundos de uma casa que tinha na frente, e eu vi que tinha muitos carros parados, e quando encostamos o carro, eu vi que tinha uma fumaça subindo, que era uma fumaça da boa, era uma fumaça de churrasco. E aí entrei com aquele irmão, fomos até aquela casa do fundo, e para minha surpresa, eu imaginava que ia encontrar só a família, com o bebê no colo, para a gente orar. Para minha surpresa, me parece que a pessoa que tinha pedido, tinha esquecido, alguma coisa assim, mas estava tendo uma festa na casa. E aí eu cheguei no corredor, vi aquelas pessoas todas, festando, comendo carne, e esse irmão, ele simplesmente entrou, atravessou todo mundo e foi para dentro da casa, e eu fiquei do lado de fora.
E eu fiquei numa situação meio constrangedora. O pessoal estava ali comendo a carninha, e alguém veio com um pratinho, deu uma carne. Eu olhei e falei, não era para isso que eu vim aqui, mas vamos lá. Alguém ofereceu uma cerveja, e eu falei, muito obrigado, eu vim aqui por outro motivo, e fiquei lá. E esse irmão não aparecia, ele simplesmente me deixou sozinho. Irmãos, eu comecei a ficar com muita raiva, uma raiva santa desse nosso irmão, porque ele me deixou sozinho. Era para orar por um bebê. De repente esse irmão sai da casa, e ele fala assim, pessoal, o pastor, ele veio fazer uma oração para todos nós, e nós queríamos que vocês agora ficassem aí atentos, porque vai ser um momento de oração. E eu olhei para ele, como assim? Não era um bebê que estava com uma bola na cabeça? E eu nem lembrou dessa história. Eu sei que eu me vi numa situação mais ou menos empurrado para orar, para conversar com aquelas pessoas, e eu fiz uma oração relâmpago, Senhor, me ajuda. Eu não sei o que falar. Imagina, irmãos, um sábado à tarde, um sol rachando, aquelas pessoas tomando cerveja e comendo carne, festando, não tinha ambiente nenhum para a oração. Eu confesso que a minha vontade naquela hora era falar, não foi isso combinado, a ideia era outra, eu achei que era outra coisa, mas eu não tinha como fazer isso. E de repente, para minha surpresa, começa, um se acomoda aqui, outro se acomoda ali, outro lá, e uma família aqui, outra ali, e eu estava no meio daquela roda. Então eu tive que começar a fazer alguma coisa, e na hora me vieram alguns testemunhos, eu comecei a contar testemunho, mas ao mesmo tempo, a reação mental era, essas pessoas não estão entendendo nada do que eu estou falando. Ao mesmo tempo, a minha mente estava combatendo comigo mesmo, dizendo, não tem, o que você está falando está sendo jogado ao ar, essas pessoas não estão entendendo nada, elas não vão absorver nada, elas querem a festa, elas querem o churrasco, elas não querem ouvir você. E eu ficava ali na minha mente, só que eu continuei falando. Eu só me dei conta, irmãos, que Deus estava naquilo, quando em algum momento, eu vi uma pessoa com lágrima nos olhos. E aí eu falei, será? E eu continuei ministrando, e de repente outras pessoas continuaram com lágrimas nos olhos, e eu me motivei a ministrar ainda mais, até a hora que eu tomei coragem. Eu olhei para aquelas pessoas e eu falei assim, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, nem eu mesmo sei, mas eu gostaria de desafiar, se alguém quer receber uma oração aqui. E para minha surpresa, formou uma fila de pessoas. Eles estavam ali com carne, com a latinha de cerveja, mas estavam na fila para receber a oração. E eu comecei a orar, irmãos, E alguns oravam, eles saíam da fila, e eu vi que na fila tinha um casal, o casal junto chorava, mas era muito estranho, porque nada combinava, era uma tarde de festa, e aquele casal chorava de tremer na fila. E eu já comecei a suspeitar que talvez Deus quisesse algo diferente naquela tarde. E quando eles chegaram para orar, eu coloquei as mãos sobre eles e comecei a orar com eles. Eles falaram, pastor, quando eu estava saindo de casa, a minha mãe, o rapaz começou a falar isso, a minha mãe, que a vida toda orou por mim, falou para mim assim, toma cuidado, meu filho, porque Deus tem um propósito na sua vida, volte para os caminhos do Senhor. Ele já tinha sido cristão em uma outra ocasião. Ele falou, mas eu não consigo, pastor, eu não consigo, eu estou lutando contra as drogas, eu estou lutando contra o crime, tem coisas na minha vida que se eu falar para você, você vai se espantar. E eu falei para ele, posso ir na sua casa? Ele falou, vai. No outro dia, irmãos, eu estava na casa desse irmão, e eu comecei ali a orar com ele, eu comecei ali a falar do Senhor para ele, e Deus começou a mover no coração daquele rapaz, de uma forma que depois ele abriu o seu coração comigo. Ele falou toda a sua história. Ele era, na ocasião, um foragido da justiça, ele era uma pessoa envolvidíssima com o crime, ele estava naquele momento desesperado, porque ele também não sabia mais o que fazer, ele estava vencido, porque naquela vida ele já tinha levado muitos tombos.
E a única coisa que eu perguntei para ele foi: você quer sair dessa vida? Você quer ver uma transformação? E ele falou: eu quero. E começamos a orar com ele, começamos a acompanhar. Alguns meses depois, irmãos, eu tive o privilégio. Ele tem 4 filhos. Eu tive o privilégio, eu e a Esther, de batizarmos ele, a esposa e os 4 filhos. E quando eles desceram as águas, foi um momento de vitória muito grande para nós. E agora, recentemente, talvez cerca de um mês, eu estive lá em Umuarama, passamos lá na casa da minha sogra. E eu lembrei que a minha sogra faz aniversário no mesmo dia que ele. E eu falei: puxa, Esther, faz tanto tempo que a gente não vê aquele irmão. Surgiu até aquela dúvida: será que ele ainda está na igreja? Será que ele está na igreja? Será que deu certo aquilo? E aí eu liguei para ele, ele não atendia o telefone. Eu falei: eu vou lá na casa dele, porque eu sabia que era aniversário dele, queria dar um abraço nele. E para minha surpresa, eu cheguei, ele não estava lá, mas estava o vizinho. Daí eu parei numa casa que tinha um carro, que tinha uma cruz e chama. Eu falei: é aqui, certeza que é aqui, tem uma cruz e chama, era por aqui. Mas era o vizinho. E depois eu fui descobrir que ele evangelizou o vizinho, e que agora ele era líder de célula naquele bairro e estava cuidando daquela família. É despretensioso, é uma sementinha de mostarda, a qual nós não sabemos o seu futuro. Por isso não podemos deixar de semear, irmãos. Jamais negue a semeadura que Deus tem colocado nas suas mãos, porque Ele pode te surpreender. Amém? Amém. Então, se por um lado o reino de Deus, ele começa sempre de uma forma despretensiosa, por outro lado, o reino de Deus, ele tem um gigantesco potencial de expansão. Olha o que o verso 32 diz: e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz, a Bíblia diz, árvore. O reino de Deus desaloja, desinstala, faz acontecer. Ao que compararemos o reino de Deus? Essa foi uma pergunta muito feita pelos discípulos. O reino de Deus, ele tem em si mesmo o germe do crescimento. Aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, nunca deveria deixar de semear essa esperança. Semente de mostarda aponta para sementes de esperança. Irmãos, então, se ela começa de uma forma despretensiosa, é fato, nós vimos isso aqui na sua palavra. Por outro lado, também o reino de Deus tem um imenso potencial de expansão. Nós jamais poderíamos imaginar que naquele dia, lá em Marcos capítulo 3, quando Jesus desce do monte, e ele começa a selecionar alguns dos seus discípulos, para ser mais exato nos nossos números, 12 homens. Nós jamais podíamos imaginar que no ano de 2016, especificamente agora em novembro, haveria tantos cristãos espalhados pela face da terra. Quem imaginaria isso? Quem imaginaria que através de 12 homens simples, de uma equipe que o próprio Senhor Jesus formou, vidas poderiam ser impactadas, abençoadas, a ponto de chegar até a mim e a você? Era tão pequenininho, era só uma célula, era só um micro-organismo, era só alguma coisa viva, mas totalmente despretensiosa, que foi capaz de alcançar limites talvez nunca antes sonhados. Se você puder, se você for rápido de endereço, abra rapidamente a sua Bíblia comigo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, Evangelho de João no capítulo 12, lá no verso 24, Evangelho de João,
capítulo 12, verso 24. A Bíblia diz assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que a palavra de Deus está dizendo talvez seja algo um tanto quanto incoerente para nós. Aquilo que multiplica, dentro do nosso raciocínio lógico, naturalmente deveria ser algo vivo, e não algo morto. Como é capaz de imaginar algo se multiplicando estando morto? Aos nossos olhos, nós somos incapazes de perceber, ou talvez até mesmo de entender, como Deus trabalha. Hoje pela manhã, lá no encontro, eu falava sobre isso, e eu falava exatamente do caso de Nicodemos, quando Nicodemos, entendendo a mensagem do Senhor, mas ao mesmo tempo se auto-questionando, ele faz aquela pergunta: Senhor, como eu posso nascer de novo sendo velho? Eu consigo entrar novamente no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Qual era a inquietação que estava no coração de Nicodemos? A inquietação física. É impossível um ser vivo morrer e nascer de novo. Mas talvez Nicodemos não soubesse exatamente aquilo que estava no coração do Senhor. É por isso que Jesus, na sua resposta mais simplista, fala: Nicodemos, se falando de coisas naturais você já não consegue entender, imagine se eu falar de coisas espirituais. Jesus estava passando uma mensagem para Nicodemos que era mais ou menos assim: Nicodemos, você precisa entender, é o reino espiritual. Só tem uma forma de você entender morte para a vida, que é entendendo o reino espiritual, o reino de Deus, e a forma com que ele acontece no meio da sua igreja. E o que o texto está dizendo aqui, que o grão, se cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa era a pretensão por trás do crescimento. O contato com o solo gera vida, mas só gera vida para aqueles que estão mortos. Isso parece um tanto quanto contraditório. Como é que existe vida quando está morto? Mas é exatamente esse o princípio. Eu e você somos as sementes do reino de Deus. Amém? E como sementes, o nosso maior objetivo é estar em contato com o solo. Mas estar em contato com o solo por si só não é nada. Eu preciso morrer primeiro. Eu preciso entender o sacrifício da cruz. Eu preciso passar por um processo de regeneração, de novo nascimento, aonde agora sim eu estou preparado para dar frutos. E é essa mensagem que Jesus está passando aqui no Evangelho de João. Se não morrer, fica só. Mas se morrer, aí sim, produz frutos para a vida eterna. Você já se indagou em alguma vez por que você não frutifica? Você já perguntou para si mesmo: será que eu tenho frutificado segundo a vontade de Deus? Será que eu tenho cumprido a vontade do Senhor de que eu seja frutífero nessa terra? Uma das primeiras coisas que precisa passar na nossa mente nessa hora é: eu estou morrendo todos os dias para mim mesmo? Porque a Bíblia fala que se não morrer, fica só. Você sabe do que eu estou falando? É morrer para si mesmo, é morrer para os seus argumentos, é morrer para a sua vontade própria, é morrer para aquilo que é a vontade da carne, é morrer para o nosso próprio projeto e deixar Deus viver dentro de nós. Quantos estão entendendo essa mensagem? É deixar o Senhor viver, é permitir que Ele possa produzir vida, para que através dessa vida nós possamos fazer a diferença.
Porque estar em contato com o solo não é suficiente, mas é preciso morrer para que o Senhor viva dentro de nós. É necessário que esteja estabelecido uma sementeira. Não precisa ser de nenhuma magia, precisa apenas de semeadura. Muitos de nós talvez usamos de todos os artifícios para poder frutificar no reino de Deus. Alguns de nós achamos que o que faz com que eu venha frutificar é o método. O que faz com que eu venha frutificar é a forma de falar, é o jeito de agir. Na verdade, não. A frutificação está muito mais ligada à disponibilidade. A frutificação está muito mais ligada à minha capacidade de morrer para mim mesmo. A frutificação está muito mais ligada à minha ação de todos os dias semear, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, onde eu estiver. Você conhece, e nós nos cansamos às vezes até de enfatizar aqui, que a vida é uma eterna semeadura e colheita. Nós colheremos no dia de amanhã aquilo que nós semearmos hoje. Por isso a palavra fala que se você semeia para o bem, semeia amor, semeia paz, semeia alegria, semeia bondade, é tudo isso que você vai colher. Por outro lado, se você semeia rancor, se você semeia ódio, se você semeia confusão, se você semeia as coisas do mal, isso virá para a sua vida cedo ou tarde. Porque a vida é uma eterna semeadura e colheita. E muitos de nós às vezes estamos assim: não, eu vou fazer do meu jeito. Se Deus quiser, Ele me para. Na verdade, não. Deus permite que eu e você sejamos semeadores em nossas vidas. Mas uma hora a consequência vem. Por isso você quer ver os seus frutos abençoados. Você quer ver a sua casa cheia de amor. Você quer ver seus relacionamentos cheios de paz. Comece a semear a semente do reino de Deus. Porque essa semente, meus irmãos, tem um gigantesco potencial de crescimento, ainda que despretensiosa, ainda que pequena, ela pode fazer uma enorme diferença na sua casa, na sua vida, entre os seus familiares. Semeie todos os dias, nunca deixe de semear, ande com a semente no bolso. Se no ponto de ônibus Deus requerer a tua semente, semeie. Se lá no trabalho um coração que é uma terra fértil se abrir, jogue ali uma semente. Talvez você fale: ah, mas essa terra aí é dura. Talvez você pense: ah, mas essa terra aí, ela é boa para produzir espinhos. Nós não sabemos o potencial. Semeie, porque a hora que você vê crescendo, você vai entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Por último, a semente ela transforma-se em ninho, em lugar de refúgio. Veja o que a palavra de Deus diz: deita grandes ramos e as aves se aninham à sua sombra. O grão de mostarda ele cresce e por fim a Bíblia fala que depois de se tornar uma hortaliça, se torna uma grande árvore que estende os seus ramos. E a palavra de Deus ela diz que esses mesmos ramos vão servir de ninhos para que aves possam ali se abrigar, para que aves possam ali encontrar o seu lugar de refrigério. Se a Bíblia fala que a semente do reino de Deus ela cresce, vira hortaliça e por fim vira uma árvore capaz de abrigar animais, o que nos faria pensar que conosco seria diferente? Deus não criaria uma belíssima árvore como a árvore da mostarda, simplesmente para ser tirado fotos. Deus não criaria uma belíssima árvore como essa para ser improdutiva, para que ela simplesmente fizesse parte de uma paisagem, onde as pessoas a percebessem como uma árvore muito bonita, muito frondosa, cheia de ramos, aonde muitas vezes ali tem animais e tem até outros hóspedes dentro de si. Deus ele faz a árvore
com muitos ramos, exatamente para que ela possa servir de alguma forma, para que ela possa prestar auxílio, para que ela possa prestar socorro. Algo que eu estava vendo sobre a árvore da mostarda, é que ela é uma árvore que é capaz de combater, e ela é capaz de sobreviver a várias pragas. Por isso muitos pássaros preferem aninhar-se na árvore da mostarda, porque ela é uma árvore que consegue combater muitos bichos, e ela acaba, pela sua característica física, que ela tem muitos ramos, ela acaba sendo um lugar ideal para abrigo. Então pode vir vento, pode vir chuva, e aqueles animais estão protegidos ali na árvore da mostarda. O reino de Deus começa despretensioso. O reino de Deus, ele tem um gigantesco potencial de expansão, mas por fim o reino de Deus, ele precisa se tornar um lugar de refúgio. Eu e você somos sementes de mostarda. Talvez você não se recorde aquele dia aonde alguém jogou uma sementinha sobre o solo do seu coração. Ou talvez tenha sido uma experiência tão inesquecível que você marcou na sua agenda, você marcou em algum lugar, porque aquele dia foi uma experiência extraordinária. Anos se passaram. É provável que hoje tenhamos aqui entre nós várias árvores de mostardas, várias árvores formadas, prontas, quem sabe frondosas, quem sabe na sua exuberância, demonstrando todo o seu potencial de crescimento, mas muitas vezes inúteis, incapazes de abrigar pássaros, incapazes de serem lugares de refúgio. São apenas belos, são apenas frondosos, são apenas de fácil visualização, mas muitas vezes não cumprem um dos principais propósitos, que é se tornar lugar de abrigo, que é se tornar lugar de refúgio para aqueles que tanto precisam. Eu sei que você já entendeu bem onde eu quero chegar com essa mensagem. Eu e você temos um imenso desafio, e esse desafio é permitir que nós possamos ser aquilo que Deus nos chamou a ser, realmente a resposta para aqueles que precisam. Deus nos chamou para ser, a Bíblia fala, sal e luz desse mundo, ou seja, para transformarmos a realidade. Deus nos chamou para ser muito mais do que membros de igreja. Deus nos chamou muito mais do que sermos metodistas. Deus nos chamou muito mais do que sermos religiosos. Deus nos chamou muito mais do que um compromisso para o domingo à noite, ou para quarta-feira, ou qualquer outro dia. Deus nos chamou para ser os seus discípulos. E para ser os seus discípulos, nós precisamos dar o mais importante, provavelmente o primeiro passo desse chamado, que é a disponibilidade para que possamos ser árvores, refúgio, lugar de abrigo, ninho para aqueles que tanto precisam. Que diferença há entre nós e qualquer instituição que tem hoje na cidade? Que diferença há hoje entre a igreja e talvez uma instituição de caridade que esteja implantada em um endereço físico da nossa cidade? A diferença é muito simples. Talvez nessa instituição exerça-se também ali algumas ações com relação ao próximo. A diferença é que nas instituições talvez existam muitas pessoas boas querendo ajudar de alguma forma, mas nenhuma dessas instituições, por melhores que sejam, tem o amor de Cristo Jesus para transferir aos outros corações. Mas você tem, eu tenho. E o que nos faz pensar que dá para construir a nossa vida, que dá para se tornar uma árvore frondosa, sem permitir que sejamos então usados por Deus como lugar de refúgio? Irmãos, o que eu falo é muito sério, porque eu creio de todo o meu coração
que nós estamos vivendo em um tempo limite da nossa história, onde talvez aquilo que aconteceu lá com o profeta Elias, diante dos profetas de Baal, e ele estava lá em uma situação onde precisou confrontar o povo de Deus e falar: olha, se Baal é Deus para vocês, sirva a Baal então, mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Foi exatamente nessa ocasião aonde o profeta talvez tenha dado uma dura palavra para o coração daquele povo, dizendo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Ou eu sou do Senhor e sirvo a Ele com excelência, e faço a sua obra, ou eu vou ficar uma vida toda precisando me respaldar em cima de título, em cima de nome religioso, para poder dizer que eu sou parte do povo de Deus. Mas o que demonstra que verdadeiramente eu sou parte do povo de Deus é a minha capacidade de emprestar os meus ramos e falar: faça ninhos aqui. E isso muitas vezes tem passado longe daquilo que é o nosso estilo de vida, porque a cada dia mais queremos uma vida própria para as nossas necessidades, a cada dia mais queremos uma vida voltada para o nosso eu, para o nosso umbigo, para as nossas coisas, nos nossos planos, na nossa agenda. Existem muitas poucas pessoas, e quando existem são pessoas ligadas ao nosso mais próximo ciclo de relacionamento, jamais o perdido, jamais aquele que precisa da palavra de Deus. Por isso eu creio, meus irmãos, é tempo de despertamento. O reino de Deus, ele é despretensioso, é só uma sementinha, mas comece a plantá-lo, e você vai começar a perceber que o Senhor é aquele que dá o crescimento, e quando Ele faz, acontece. Quando Ele permite, o que está estabelecido vai crescer para a sua honra e para a sua glória. Amém? Amém. Eu gostaria que você, nesse momento, ficasse em pé. Eu vou convidar os nossos irmãos do louvor para vir aqui no altar. E acho que, se eu não me engano, a segunda canção que os nossos irmãos cantaram aqui, ela falava exatamente disso. Jesus abriu mão da sua glória. E Jesus, ele habitou entre nós. Ele, conforme nós dissemos aqui, era esperado como um grande rei, mas a Bíblia fala que ele nasce naquela manjedoura. Ele era esperado como um homem forte, talvez como um grande guerreiro de Israel, mas a Bíblia fala que ele vem implantar um reino totalmente espiritual, totalmente diferente daquilo que eles esperavam. A Bíblia fala que esse que hoje nós chamamos de mestre, ele mesmo escolheu que nasceria lá em Belém, mas a Bíblia, mais do que isso, diz que depois ele escolhe viver também na Galileia, que era um lugar altamente desprezível aos olhos humanos. De acordo com a nossa forma de pensar, talvez Jesus estivesse fazendo tudo ao contrário, mas na verdade não. Quando ele nasce em Belém, em uma estrebaria, e quando ele vai para Galileia, passar boa parte da sua vida e boa parte do seu ministério, ele tinha propósito com isso: fazer com que até mesmo aqueles mais desprezados, fazer com que até mesmo aqueles mais humildes pudessem ter acesso e contato com a palavra de Deus. Meus irmãos, eu creio que motivações não faltam para mim e para você, para que nós possamos ser as sementes do reino de Deus na terra onde nós somos plantados. Amém? Não falta motivação para que lá no bairro onde você está plantado, lá na empresa onde você trabalha, lá na escola onde você está hoje, você possa ser a semente do reino de Deus, e você possa lá levar as boas novas do Senhor. Boas novas essas que farão da minha e da sua vida exatamente a árvore que aninha os filhotes, que aninham os pássaros, para que eles possam ali sobreviver. Eu vou pedir para os meus irmãos entoarem esse cântico, abriu mão da sua glória, e eu gostaria que você, que conhece a letra dessa canção, pudesse cantar conosco, pudesse fazer essa mesma declaração sobre aquele que tinha todo o poder para chegar como um rei de Israel,
mas escolheu a estrebaria, escolheu Belém, escolheu a Galileia para começar o seu ministério. E ali, de uma forma totalmente despretensiosa, como uma semente de mostarda, o nosso Senhor fez a diferença e levou muitas almas até chegar em nós. Se você conhece a letra dessa canção, entoe ela conosco, cante ao teu Senhor e faça dela a tua oração nesse momento, em nome de Jesus. Jesus Cristo, Ele se humilhou, Ele até poderia ter feito diferente, Ele era rei, mas Ele resolveu trilhar o caminho da obediência. Oh Senhor, nós cremos que o grande Deus, nossos corações, o Senhor estava olhando para ele naquele momento, e foi o Senhor quem o exaltou. Ele deu nome que é sobre todo nome nos céus e na terra. Oh Senhor, e debaixo da terra é o nome de Jesus. De todo o seu coração, todo joelho, nós profetizamos que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus, o teu nome é grande, ó Pai. O nome do Senhor é digno de exaltação, porque Ele se humilhou. Seu coração, Ele é nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Senhor, digno da nossa adoração, ó Pai. O seu nome é grande, ó Pai, e nós o declaramos nesse lugar. Todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Seu nome é maravilhoso. Seu coração, declare Jesus, Jesus, o Senhor é o nome sobre todo nome, porque o Senhor se humilhou, porque o Senhor trilhou o caminho da cruz, e porque o Senhor nos surpreendeu, e porque aquilo que era tão despretensioso no seu ministério se tornou tão grande, ó Pai, se tornou tão grande, Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, Senhor. Quero convidar você a colocar sua mão sobre o seu coração nessa hora. Eu não vou chamar você aqui no altar nesse momento final, mas eu gostaria que você pensasse sobre a sua própria vida, sobre a sua própria caminhada. Eu gostaria que você pensasse que talvez você
tenha exatamente esse perfil. Você é a semente, ou você um dia recebeu essa semente sobre o solo do seu coração, essa semente cresceu, se tornou uma hortaliça, essa semente continuou crescendo e crescendo até se tornar uma árvore frondosa, uma árvore grande, uma árvore visível. Essa árvore somos todos nós. Mas é exatamente isso que nós queremos nesse momento final pensar. Será que como árvores do Senhor, será que como homens e mulheres agora estabelecidos na sua palavra, nós somos capazes de abrigar aqueles que precisam? Deus nos deu todas as condições. Você é árvore perfeita, você é árvore abençoada, e por mais que muitas vezes o inimigo tente colocar na sua mente, no seu coração, que você não presta para nada, que você não faz nada direito, hoje em nome de Jesus, nós declaramos esta palavra: você é árvore abençoada, você é árvore frutífera, você é árvore que tem muitos ramos, e os seus ramos servirão para que o Senhor possa continuar abençoando a você cada dia mais. Pai, nós esta hora pedimos ao Senhor em primeiro lugar perdão, Pai, perdão por tantas vezes que fomos árvores frondosas, mas não utilizamos os nossos ramos para abrigar, Pai, os seus filhos, Pai, para abrigar os necessitados e para ser refrigério para aqueles que tanto precisam. E em segundo lugar, Senhor, derrama sobre nós hoje capacidade, Senhor, para sermos a diferença, para sermos verdadeiramente o sal, a luz desse mundo, e podemos produzir os frutos conforme a tua vontade. Pai, eu profetizo que hoje muitas sementes vão sair desse lugar, e nós vamos semear nessa terra que muitas vezes, Pai, só tem maldição, e que muitas vezes só está crescendo ali frutos do mal. Hoje, Pai, eu creio, sairão sementes do bem daqui, e os meus irmãos vão produzir o fruto conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos por esse momento e clamamos a tua direção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você recebe essa palavra, aplauda o teu Senhor em nome de Jesus.